Essa semana nós vamos estar vendo o livro do George Lakoff e Mark Johnson, que se chama Metáfora, foi traduzido para o português como Metáforas da Vida Cotidiana. Esse é um livro clássico, bem assim, muito lido, muito vendido, muito usado. E é um livro também bem simples. É curioso até como um livro tão simples pode ter causado um impacto tão grande. É um livro sobre metáforas. E a razão pela qual ele é muito influente é, principalmente porque o que eles dizem nesse livro contradiz o que eles disseram, contradiz a maior parte do que se supunha, ou se supõe ainda hoje, em filosofia da linguagem. Porque a maior parte dos filósofos tende a falar da linguagem como sendo basicamente literal e tende a tratar das metáforas como sendo um recurso secundário, mas em princípio dispensável da linguagem. Então, tudo aquilo que a gente diz por meio de metáforas poderia ser dito também literalmente. Isso é o que as pessoas tendem a supor, né? E em particular, boa parte dos filósofos da linguagem supôs. E o que o Lakoff e o Johnson sustentam é que é o contrário. O nosso modo de comunicação mais básico é metafórico. E a linguagem literal é que seria uma exceção. Então, eles... porque é por meio de metáforas que a gente conecta conceitos abstratos com a nossa realidade experimentada. Então, o nosso modo básico de compreender o que as pessoas dizem é metafórico. Vamos ver como é que é isso. Bom, deixa eu pegar aqui. Bom, o Lakoff tem vários outros livros e aqui tem alguns deles. E essa pesquisa, esses livros deles, enfim, todos eles apresentam os livros que ele escreveu depois do Metáforas da Vida Cotidiana, procuram aplicar essa tese básica dele de que nosso modo de comunicação primário é metafórico para diversos domínios do nosso pensamento. E então eles procuraram mostrar que pessoas diferentes podem usar metáforas diferentes para descrever os mesmos fenômenos. Então, dependendo da metáfora usada, elas vão associar um determinado fenômeno a um outro conjunto assim de fenômenos, né? E isso vai dar uma ideia, vai criar uma espécie de moldura dentro da qual as pessoas vão então pensar. O fenômeno vai ficar associado a algumas ideias. E essas associações não são neutras. Então, muitas vezes, quando há divergências entre duas pessoas, isso decorre do fato de elas estarem descrevendo o mesmo fenômeno usando metáforas distintas que não são equivalentes. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, um jornalista, por exemplo, poderia descrever um ataque militar. Agora está tendo a guerra da Ucrânia contra a Rússia, Rússia e Ucrânia estão em guerra e a Rússia invadiu uma parte lá da Ucrânia, né? Um jornalista descrevendo essa invasão poderia usar metáforas diferentes. Ele poderia dizer que aquele ataque da Rússia foi um estupro, foi uma ameaça à segurança, ou foi uma espécie de defesa contra uma agressão futura, um terrorismo, alguma coisa assim. Então, dependendo do modo como o mesmo fenômeno é descrito, a gente tem imagens ou associações muito distintas, né? Vamos pegar agora o conceito de casamento. O casamento pode ser descrito como uma parceria, como uma jornada pela vida juntos, como um paraíso isolado do mundo externo, como um meio para o crescimento espiritual, como um contrato, como uma união de duas pessoas em uma terceira entidade. Então, de novo, aqui a gente tem várias metáforas sendo usadas e elas nos dão imagens, expectativas muito diferentes umas das outras, né? Então, dependendo da metáfora que é usada para descrever o casamento, a gente tem
molduras diferentes dentro das quais as pessoas podem pensar. E o que o Lakoff e o Johnson sustentam nesse livro é que há algumas metáforas que são mais básicas que outras. E as metáforas mais básicas são aquelas que associam determinados fenômenos a experiências sensório-motoras, quer dizer, com coisas que nós experimentamos diretamente com o nosso corpo. Então, por exemplo, alto e baixo, pesado e leve, quente e frio. Então, são coisas que estável ou instável. São coisas que nós experimentamos o tempo inteiro. Agora, né? Nosso corpo está sempre monitorando para a temperatura. Se a gente toca numa superfície quente ou toca numa superfície fria, a gente sente imediatamente isso. A gente tem a sensação de alto e baixo, a gente tem a sensação de em pé ou deitado, assim por diante, de caminhar. Enfim, então, as metáforas que associam um determinado fenômeno abstrato com uma experiência sensório-motora concreta são as metáforas mais básicas. E, segundo Lakoff e Johnson, quase toda a nossa compreensão do mundo, das palavras, está baseado nessas metáforas mais básicas. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, meu casamento tem altos e baixos. Ou está numa fase turbulenta, ou é um beco sem saída, ou está na corda bamba, ou por um fio, ou é um mar de rosas. A minha esposa é um doce, a minha esposa é uma jararaca, uma raposa, uma vaca, uma cadela. Eu tenho um humor de cão, ou ela é fogosa. Então, de novo, metáforas, cada uma delas dá uma imagem diferente. O preço da gasolina subiu. Bom, o preço da gasolina subiu. O preço, a rigor, não sobe nem desce, né? Ele não fica mais alto, mais baixo. Isso é uma metáfora. O valor é mais caro, enfim, você precisa gastar mais para comprar um litro de gasolina. Mas a gente associa, então, o valor mais alto com um valor maior com mais alto. Né? A gente acha que mais é para cima e menos é para baixo. Mas isso é uma metáfora. O tempo, a gente diz às vezes que o tempo passou ou virá ou chegou, mas o tempo não passa, a rigor, né? O tempo não chega, não vem. Enfim, nós é que as coisas é que vêm e vão e chegam, né? Coisas particulares. Então, o trem chegou, o ônibus chegou, ou passou, o carro passou, ou aquela pessoa passou. O tempo, a rigor, não faz nada disso. A minha mente está cheia de ideias, como se a mente fosse uma caixa, certo? Como se a mente fosse uma caixa dentro da qual há ideias. Então, essa associação da mente com uma espécie de caixa, o recipiente, é muito comum. As críticas recebidas levaram-no a recuar, como se ele tivesse andado para trás, alguma coisa assim, de novo uma metáfora. A sua moral é inabalável, ou altiva, ou pura, de novo metáforas. O governo tem de proteger os pobres, ou fazer o dever de casa, nove metáforas para o governo. Então, o Lakoff e Johnson comentam que há alguns erros persistentes no entendimento de metáforas. A primeira é que metáforas, um erro é achar que metáforas são fenômenos puramente linguísticos e que não dizem respeito a conceitos, a inferências ou ao nosso modo de pensar. Eles sustentam que, ao contrário, que nós pensamos por metáforas. A metáfora não é apenas um meio de expressão. O próprio pensamento é estruturado metaforicamente. O segundo é que metáforas baseiam-se em similaridades. Não é verdade. A gente associa coisas dissimilares por meio de metáforas. Em terceiro lugar, a ideia de que todos os conceitos são literais e não metafóricos é falsa. Eles acham que os conceitos básicos são metafóricos. E que o pensamento racional não é moldado pelo corpo e pelo cérebro que temos. Eles pensam que é o contrário. O tipo de pensamento que nós temos, que é metafórico, básico, metafórico, ele é um pensamento em que se associam ideias abstratas a experiências sensório-motoras, portanto corporais. Por exemplo, quando a gente diz que argumentar é guerrear, ou que o tempo é dinheiro,
ou que comunicar é enviar objetos, conteúdos por meio de palavras. Quando eu estou falando com alguém, geralmente a gente descreve uma conversa como a transmissão de conteúdos, né? Isso é uma metáfora, como se eu tivesse conteúdos aqui na minha mente, como se minha mente fosse uma espécie de caixa, e dentro tem objetos, que são as ideias, e aí eu passo isso para outra pessoa, por meio de palavras. Isso é uma metáfora. A felicidade, felicidade é a ideia de que felicidade, consciência e saúde são para cima e que tristeza, inconsciência e doença são para baixo. Então a gente usa muito como alegria para cima, tristeza para baixo, né? Consciência para cima, inconsciência para baixo, assim por diante. Mais ou que mais e bom são para cima e menos e ruins são para baixo, são todas metáforas. Nós temos também metáforas ontológicas, como por exemplo a ideia de que a inflação é uma entidade, a sua mente é uma máquina, suas emoções são frágeis. Então, né, de novo a gente está associando aqui coisas abstratas com propriedades concretas. Ou ideias estão contidas em livros, frases, ditados, não a ideia de que ideias são como os conteúdos, né, que podem ser colocados em caixas, em livros, em frases, etc. Ou metáforas para pessoas. A vida me traiu, o carro me deixou, associando coisas que não são pessoas a pessoas, né? Como se a vida, a vida me traiu, enfim, como se a vida fosse uma pessoa. O carro me deixou na mão, como se o carro fosse uma pessoa. A viagem me decepcionou, como se a viagem fosse uma pessoa que pudesse me decepcionar, né? E a gente tem também esse fenômeno, essa figura de linguagem chamada metonímia, em que a gente usa uma entidade para se referir a outra. Por exemplo, a gente diz, por exemplo, ele gostou de ler Kant, mas a gente não leu o Kant, a gente leu o texto do Kant. O sanduíche de presunto está esperando pela conta. Não, quem está esperando pela conta é a pessoa que comeu o presunto, pediu, né, o sanduíche de presunto. Ele comprou um Ford. Bom, Ford é uma marca, na verdade ele comprou um carro da marca Ford. A URGS não vai concordar com isso. Bom, a URGS não fala nada, a URGS não diz nada. Quem diz são as pessoas, né? O reitor, o diretor do instituto e tal. Outras metáforas, a gente costuma associar teorias com construções ou prédios, né? São construídos, são fundamentados, são apoiados, são sustentados, são robustos, são sólidas. A gente associa ideias com alimentos, que são digeríveis, intragáveis ou saudáveis. Ou ideias com pessoas ou plantas que nascem e morrem. O amor é paciente, louco, mágico, é fogo, é ferida. E a gente tem essas experiências corporais básicas de orientação especial, de para cima e para baixo, direita e esquerda, na frente e atrás. A gente tem as experiências da luz, da sombra, da escuridão, do calor e do frio, das mudanças que acontecem no nosso corpo. E essas são coisas que acontecem diariamente, o tempo inteiro, né, conosco. Então nós estamos o tempo inteiro num ambiente que é mais iluminado, mais sombrio, mais escuro, mais quente, mais frio. Toda hora estão acontecendo mudanças ao nosso redor e assim por diante. E todo momento nós estamos orientados, minimamente orientados espacialmente, né? Então essas experiências sensório-motoras, elas são imediatamente assim compreensíveis para nós. Então a gente tende a associar as ideias abstratas, das quais nós não temos uma experiência direta, a essas experiências sensório-motoras. Então, quando a gente diz, por exemplo, que ideias são alimentos para a alma, ideias são alimentos para a alma, né? Aqui primeiro a gente está tratando ideias como objetos e a mente como um recipiente. A gente junta essas duas coisas e trata ideias como alimentos. E algumas metáforas podem ser criativas, né? A gente pode associar coisas novas com algumas ideias, algumas metáforas são convencionais. A gente usa elas durante muito tempo e aí fica convencional. Por exemplo, a gasolina subiu, né? Isso é uma metáfora que já ficou assim, já ficou de tanto ser usada, ela já foi incorporada nessa maneira de falar.
Mas alguém pode fazer criar metáforas novas, que seguidamente acontece na poesia, nas artes, né? Então aqui, por exemplo, nesse soneto de Luís Vaz de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar paz em seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Aqui a gente tem um uso, assim, muitas metáforas sendo usadas de maneiras assim, criativas, não convencionais. Metáforas, então, criam similaridades que não existem, né? Que elas captam similaridades. Elas fazem associações de coisas diferentes. E na filosofia a gente tem muitas usos de metáforas, né? Por exemplo, a gente tem a famosa caverna de Platão, a pomba de Kant, a mão invisível do mercado, em Adam Smith, o barco de Neurath, a mosca na garrafa, ou a roda que gira solta, ou a linguagem em férias, na filosofia de Wittgenstein, o véu da ignorância, na filosofia de John Rawls, e assim, tem muitos outros casos. E o George Lakoff e o Mark Johnson sustentam nesse outro livro que se chama Philosophy in the Flesh, que a maior parte dos nossos processos mentais são inconscientes. A gente já tinha visto né, antes. Nós temos assim uma base, digamos assim, um processamento automático de informações, de formação de crenças e de julgamentos. Nós acabamos de ver isso lá com o Jonathan Haidt, né? Ele sustenta que a maior parte dos nossos julgamentos morais são intuitivos, quer dizer, não são refletidos, eles aparecem automaticamente, a gente não sabe bem como, eles simplesmente surgem na nossa mente e depois a gente vai atrás de uma justificação. Então, esse processo que leva à formação inicial de um juízo moral, ele é inconsciente. A maior parte dos conceitos que usamos são metafóricos, eles sustentam, e o significado de um conceito qualquer depende de uma moldura. Então, nós temos alguns conceitos que são sensório-motores, como andar, ver, beber, pegar, xícara, árvore, são coisas que com as quais nós podemos interagir concretamente ou dos quais nós temos a experiência direta no nosso próprio corpo. E nós temos também experiências subjetivas, né? A gente pode ver dois objetos e dizer, a cor desse objeto é igual à cor daquele outro objeto, é similar. Então, desses conceitos nós podemos falar literalmente. Então, o que a gente faz quando usa uma metáfora? A gente associa essas coisas que nós experimentamos diretamente com outras coisas que nós não experimentamos diretamente, né? Então, por exemplo, a inflação. A gente não vê a inflação, a gente não toca a inflação, né? É uma coisa abstrata. A gente não tem, ou por exemplo, o casamento. A gente não vê o casamento, né? A gente vê a certidão de casamento, a gente vê duas pessoas morando na mesma casa, mas o casamento mesmo é invisível. Então, é um tipo de relação. Então, nós podemos usar coisas, falar do casamento relacionando ele, metaforicamente, com coisas que nós experimentamos diretamente, né? Então há um conjunto de metáforas básicas que dizem respeito ao tempo, a eventos, a causas, a eu, a mente ou a moralidade, e que moldam, digamos assim, o nosso pensamento, nossa maneira de falar. E o Mark Johnson e o George Lakoff dizem que pessoas diferentes, sustentam que pessoas diferentes usam metáforas diferentes para descrever os mesmos fenômenos. E isso varia conforme a cultura, varia conforme a idade, varia conforme o grupo social, varia também conforme a posição política das pessoas.
Então, pessoas que têm posições políticas ou são de idades diferentes tendem a usar metáforas diferentes para falar das mesmas coisas. E quando elas usam metáforas diferentes, elas tendem a não se entender. Ou elas criam expectativas diferentes. Então, parece que elas estão divergindo sobre alguma ideia. Na verdade, elas estão descrevendo o mesmo fenômeno com metáforas diferentes, se referindo ao mesmo fenômeno com metáforas diferentes, e por isso elas percebem aquilo através de molduras diferentes. Então, por exemplo, eu posso falar em conservação ambiental ou proteção ambiental. Né? Que são metáforas diferentes que criam expectativas diferentes nas pessoas. Eu posso falar em análise conceitual e revisão conceitual e assim por diante. Então, nós vamos ver alguns exemplos disso em sala de aula. O objetivo aqui é mostrar que, dependendo da mesma maneira que nós temos visões diferentes, né, como o Thomas Sowell falou, da natureza humana, e isso cria, então, expectativas diferentes nas pessoas a respeito de políticas sociais ou do futuro da humanidade, e que produzem, assim, conflitos, né, que a gente chama conflitos de visões ou perspectivas. Da mesma maneira que o Jonathan Haidt falou de disposições psicológicas diferentes que as pessoas têm e que levam elas a adotarem posições políticas, morais, religiosas diferentes umas das outras. Assim também acontece com a nossa opção por metáforas. Dependendo da metáfora que a gente usa, nós moldamos o fenômeno que está sendo descrito de maneiras diferentes. E isso, em geral, é invisível, né, para as pessoas que fazem a apresentação, então, desse fenômeno. Parece que a descrição, quando a gente descreve um determinado fenômeno usando uma certa metáfora, parece que isso para a pessoa que usa, que emprega aquela metáfora, isso pode parecer neutro com relação à descrição, mas na verdade a opção por uma metáfora ou por outra já determina, digamos, as expectativas, as objeções possíveis, né? Então molda a discussão. Então, por exemplo, a gente tende a associar o governo de um país, que é a administração do Estado, né, com a administração doméstica. E com uma família, por exemplo. Então é muito comum as pessoas dizerem, o governo fez o dever de casa, o governo administrou bem as contas, né? E aí muitas pessoas dizem assim, da mesma maneira que a gente não pode gastar mais do que recebe, também o governo não pode gastar mais do que ele arrecada por meio dos impostos, e assim por diante. Então, isso é uma associação clara entre a administração do Estado e a administração doméstica. Então, é uma associação entre o governo e uma família. Uma metáfora, né, do governo como uma família. Só que pessoas diferentes têm ideias diferentes a respeito do que é uma família, né? Então, para algumas pessoas, a função, as pessoas que são mais progressistas tendem a privilegiar o aspecto mais, digamos assim, protetor da família, né? A função básica da família, ou a função mais maternal de uma família, digamos assim. A função básica de uma família é proteger os filhos, é criar um ambiente seguro, saudável, em que as pessoas possam crescer e florescer naquele ambiente doméstico. Então, a função, o dever principal, né, dos pais com relação aos filhos é de protegê-los e dar a eles o que eles precisam, cuidar deles. E a metáfora preferida das pessoas mais conservadoras é uma metáfora mais patriarcal, em que a função básica dos pais
na educação dos filhos, ou no cuidado doméstico, é o de impor disciplina, é o de evitar que as tendências, o mau comportamento prevaleça. Então, a função básica do pai de família é mais disciplinadora, não é tanto cuidar dos filhos, mas discipliná-los para que as tendências más que a gente da natureza humana não prevaleçam. Então, quando a gente trata ao associar o Estado a uma família, pessoas diferentes criam, então, expectativas diferentes com relação a isso. E a gente tem um conjunto, então, muito grande de metáforas associadas que puxam o nosso entendimento das funções do Estado mais para um lado ou mais para o outro. Só que quando as pessoas, então, têm divergências sobre um determinado assunto, elas, em geral, não têm, assim, consciência da função que a metáfora exerce na determinação do desfecho, né, de uma discussão. E o que o Mark Johnson e o George Lakoff sustentam é que, dependendo da metáfora usada, o debate não há propriamente debate se os termos nos quais a questão se coloca já estiver determinado. Então, por exemplo, se a gente fala em... É diferente, por exemplo, a gente falar em isenção fiscal, né, de não tributar por exemplo, algumas empresas, ou isentar algumas pessoas, algumas empresas de determinados tributos. E quando se fala em isenção fiscal, isso tende a gerar uma imagem mais positiva, né, nas pessoas. E do que, por exemplo, se a gente falar em redução de impostos. Por que o imposto está sendo reduzido para essa pessoa e não para outra? Mas se a gente fala em isenção, então parece que isso cria uma imagem mais suave. E aí, enfim, tem vários exemplos assim que eles dão disso. Depois nós vamos ver alguns em sala de aula esta semana.